A nossa série foi Esperança. Quem teve a oportunidade de não sair em excursão comigo, reparou que nós fizemos a série toda em cima da história do povo de Deus. Isso foi proposital, porque eu vejo que a história do povo de Deus, desde o Egito até a Terra Prometida, tem muito a ver com a história que nós estamos vivendo, com a nossa história, com a minha história. Eu vejo que muitas das ações de Deus na vida daquele povo, que muitas das representações de Deus na vida daquele povo eram uma sombra para aquilo que Jesus viria fazer na nossa vida, a questão do pecado que nos escraviza com a escravidão no Egito, a caminhada no deserto, sendo a nossa vida no deserto também do dia a dia, a libertação do povo através do sangue do Cordeiro. Lá antes da libertação, é a nossa libertação do sangue do Cordeiro de Deus, e a Canaã dos judeus é a sombra da Canaã celestial que nos aguarda. Então, esse mês, nós focamos toda a nossa série Esperança em cima desse pano de fundo e dessa moldura. Mês que vem, semana que vem, começa uma outra série de palestras chamada Relacionamentos Descomplicados. Como construir relacionamentos saudáveis em uma sociedade de relacionamentos adoecidos. Apesar de vocês verem um casal ali, não é uma série específica para casais, muito menos somente para casais casados. É uma série que fala de relacionamento mesmo. E aí inclui amizades, aí inclui a minha participação de outros grupos. E nós vamos trabalhar assuntos que estão em todos os níveis de relacionamento, como a questão do meu desejo e a vida do outro, o meu medo. As pessoas têm medo de se relacionar hoje porque elas têm medo de serem feridas. A culpa do corpo, isso é uma coisa assim, essa mensagem vai ser muito para as mulheres, viu? Apesar de nós termos alguns homens metrosexuais, é muito para as mulheres. A sociedade tem oprimido as mulheres dentro de um modelo de corpo, de forma. E essa busca dessa leveza do corpo tem pesado na alma. Então isso cria uma certa neurose que tem adoecido, sim, a maior parte do mundo feminino. Nem todo mundo consegue ter um corpo escultural. Algumas conseguem. Quem gosta, perfeito. Mas tem gente que se oprime por causa desse cenário. Então essa mensagem é muito isso. A dificuldade da intimidade. Essa aqui é uma coisa muito interessante. Nós temos mais intimidade com o nosso corpo. Aliás, nós temos menos intimidade com o nosso corpo do que nós temos, por exemplo, com a nossa conta bancária. O corpo as pessoas publicam aí na internet, a nossa intimidade da casa a gente publica, dos nossos momentos particulares, a gente coloca lá no Instagram e no Facebook, mas o dinheiro que eu ganho ninguém pode saber quanto é nem onde está, porque alguém pode querer roubar de mim. Então é uma série que fala de relacionamento, porque tudo isso interfere em relacionamento. E hoje nós terminamos a nossa série Esperança com o tema Esperança em meio a batalhas. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem que não está passando por pelo menos uma batalha na vida hoje? Quem não está passando? Todos nós estamos passando por batalhas. Nós estamos naquele período, todos nós aqui, sem sombra de dúvida, entre a libertação do Egito, porque Jesus nos libertou, e a Terra Prometida. Nós estamos caminhando no deserto. Nós estamos indo até a grande promessa de Deus para a nossa vida. Então, todos nós estamos em batalha. E se a gente fizer rapidinho uma retrospectiva das mensagens do mês, na primeira mensagem foi falado pelo Alexandre Robles, quem veio gostou, e é fantástico mesmo, né? Esperança em meio ao sofrimento. E o contraponto do sofrimento é a aliança. O que nos dá esperança não é a nossa capacidade de vencer. O que trouxe esperança ao sofrimento daquele povo no Egito não foi a capacidade deles vencerem a opressão do Egito, mas foi Deus lembrar que ele tinha uma aliança com aquele povo e libertá-los do Egito. E isso acontece até hoje contigo e comigo. Quem pode nos libertar dos maiores sofrimentos do nosso coração é o Senhor.
Porque Deus fez uma aliança contigo através do sofrimento de Jesus na cruz e da sua ressurreição também. A segunda mensagem foi aliança, foi esperança em meio à desobediência. E chegou um momento que Deus, em Êxodo 19, ele fala para aquele povo: vocês precisam obedecer os meus mandamentos. Aí todo mundo aqui lembra dos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos são só o índice. Existe todo um conjunto de leis que traria àquele povo identidade. E Deus fala: se vocês obedecerem isso, vocês vão viver novamente com a identidade do meu povo. Então, o contraponto de desobediência é obediência. E o terceiro, a mensagem da semana passada, que eu também soube que foi excelente, com o Tiago, é esperança em meio à desconfiança. O que aconteceu com aquele povo quando chegou diante da Terra Prometida e viu os desafios que a Terra Prometida tinha trazido diante deles? O que aconteceu com eles? Eles confiaram? Eles desconfiaram. Só houve 2 homens que confiaram na conquista da Terra Prometida. Um deles se chamava Caleb, que na hora se levantou, e na hora que ele se levantou, ele lembrou o povo da aliança: vocês estão esquecendo quem está nos dando a terra? E junto com ele Josué, dos 12 espias, um de cada tribo de Israel, que foram lá ver que a terra realmente era do jeito que Deus prometera, só que nela havia gigantes e cidades muradas. E olha só, pensa se contigo também não é assim. Deixa eu olhar bem para ver se eu não vou errar. Não, eu não vou errar. Todos aqui entregaram seu coração a Jesus, sim ou não? Sim ou não? Esse sim está meio tímido para quem confia, viu? Então, está meio desconfiado, né, Tiago? Esse sim? Se você confia em Jesus, você confia nas promessas de Jesus, não confia? E quais são as promessas de Jesus para a sua vida? Gente, essa é uma pergunta que fazem a mim constantemente. Pastor, eu preciso descobrir as promessas que Jesus tem para a minha vida. Eu falei: mas como descobrir? Agora você que me deixou desconfiado, eu falo para essas pessoas. Porque Jesus só te fez uma promessa. Uma só. E a parte dele da promessa ele cumpriu. A única promessa que Deus tem para você é que você, através dele, vai entrar na eternidade. Ponto final. Eu não preciso de mais promessa. Aí as pessoas ficam me olhando assim: mas e a promessa do namorado perfeito, do marido perfeito, da esposa perfeita, da casa? Eu falei: eu de Gênesis, Apocalipse, eu nunca vi nada disso. Se você viu, me explica, porque eu estou precisando também. De alguma coisa assim, não da esposa perfeita que essa já tenha. Mas você entendeu? A única promessa que Jesus fez para a gente, a promessa maior é: vou conduzir vocês até a eternidade. Mas mesmo assim, para chegar na Canaã de vocês, na nossa Canaã, nós precisamos passar pela terra, pelo deserto ainda. E vai ter um dia, aí sim eu vou deixar cair uma comidinha do céu. Vai ter um dia, aí sim eu vou deixar sair uma água da pedra. Entendeu? Mas vocês precisam confiar. Então, o contraponto de desconfiança, que foi o foco da nossa terceira mensagem, é confiança, e tudo isso baseado em quê? Na promessa que Deus tem. E a promessa que Deus tem para você já está cumprida. Ela não vai se cumprir. Ela já está cumprida. Vocês estarão, nós estaremos todos na eternidade com Deus. E ninguém tira essa promessa da gente. Porque Paulo, em Romanos capítulo 8, ele deixa muito claro: creia nisso. Nada nos separa do amor de Jesus Cristo. Nada. Disso você não precisa ter dúvida. Disso você não precisa ter nenhum pingo de suspeita se vai dar certo ou não. Nada nos separa do amor de Jesus Cristo. Jesus não é, sendo Deus, não é homem para mentir. Nós temos uma promessa de uma terra, mas nós temos ainda que viver os desafios da vida de Josué. Nós estamos passando pelo deserto. Eu ia ler o capítulo 1 de Josué. Vou pular. Posso pular? Todo mundo vai ler em casa isso. Posso confiar que vocês vão ler em casa, né? Posso pular, né? Josué estava lá, bonito, lindo e maravilhoso.
E coisa grande. Vamos ficar no finalzinho. Tem uma coisa muito interessante no capítulo 1 de Josué. Eu não vou ler, mas vou contar. O que aconteceu com Moisés? Morreu. Moisés morreu. E sabe por que Moisés morreu? Você sabe por quê? Porque ele desconfiou. Ele desconfiou. Ele foi teimoso. Moisés tinha problema de impetuosidade, bravo. Moisés tinha problema de confiança em Deus. Nada de novo debaixo do sol. E além de ser gago, né? E Moisés desconfiou. E Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Imagina, você passar 40 anos no deserto com uma promessa, nos 45 do segundo tempo, Deus fala, você não vai entrar. Compensação, se você abrir o livro de Judas, a carta de Judas, uma carta enorme, só tem um capítulo. Você já abriu Judas na sua Bíblia? Sabe que sua Bíblia tem Judas, né? Que tem Ageu, que tem Ageu, não sabe? Sim, são aqueles profetas que ninguém abre, né? Mas se você abrir carta de Judas, qual capítulo? Nenhum, porque você está em um, mas num versículo que eu não sei qual é, está escrito lá que Satanás brigou com Miguel, o arcanjo do Senhor, pelo corpo de Moisés. Você sabia disso? Ninguém achou o corpo de Moisés. Na verdade, Deus engrupiu o povo, falou que ia matar, levou direto, sem escala. Então foi Moisés. E nisso sobrou aquele 1 milhão de pessoas, com Josué, servo de Moisés, para entrar numa terra com batalhas tremendas a serem travadas, com lutas além da capacidade dele, com forças que iam se opor a ele, que ele claramente percebia que não ia conseguir ultrapassar. E Josué recebe o cajado de Moisés. E se você abrir o capítulo 1, você sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez através da vida de Josué, dando a ele o poder do povo? Abriu o Rio Jordão. Sabe por que Deus abriu o Rio Jordão? Para mostrar para o povo que o mesmo poder que estava com Moisés quando o Mar Vermelho foi aberto, estava também com Josué. Que a mesma aliança que moveu Moisés, movia Josué, guiando aquele povo através da terra prometida. E Deus fala o seguinte a Josué: como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. A travessia, as batalhas que viriam adiante, estavam debaixo da chancela de Deus. Todos entregaram seu coração a Jesus? Aê, Tiago! Sim ou não? Todos confiam na promessa que Deus tem para a sua vida aqui? Sim ou não? Então Deus está te garantindo a terra prometida. Como prometi a Moisés, como prometi a Josué, Deus prometeu a você que tudo aquilo que pertence à terra prometida é teu. Eu não sei o que você quer lá. Porque tem gente que eu às vezes vejo que quer uma redinha debaixo de um coqueiro com uvas grandes ao lado e mel do outro e acha que a eternidade vai ser isso. Se você acha que é isso, você está enganado. Mas tudo bem, vai pensando isso até chegar lá. Mas uma coisa eu te digo, independente do que você espera ou não, a eternidade é um direito de Jesus que Ele deu a você. É um direito de Jesus, porque Ele foi o único capaz de ganhar o mérito de estar na eternidade novamente através do sacrifício da sua ressurreição. Mas Jesus olhou para você e falou assim: pela minha graça você vai comigo. Vocês são co-herdeiros da minha herança. Vocês são co-participantes da minha vitória. E por isso faço de vocês mais que vencedores. Confie nisso. As promessas que eu tenho para mim, eu tenho para vocês. Por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 8, ele vai falar assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual
ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Todas as promessas que Deus fez para aquelas pessoas, as promessas que você e eu temos são muito superiores. Por isso que Paulo fala para você assim, olha, você está triste pelo que você não está vendo na sua vida hoje? Você está desanimado com os desafios do seu deserto hoje, é isso? Você veio com seu coração assim? Paulo fala assim, mas tem coisas que você vai ver e que seus ouvidos vão ouvir, que ninguém mais ouviu. Só vocês. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram as coisas que estão guardadas para os filhos de Deus. Que promessa fantástica é essa? Que promessa inspiradora é essa? E nós temos um benefício nisso tudo ainda. Aquele povo entrou na guerra prometida para guerrear, para morrer, para lutar com as suas espadas, para conquistar o direito da terra baseada unicamente na aliança que Deus tinha para eles. Nós nem isso precisamos fazer. Por quê? Em primeiro lugar, que Jesus cumpriu três coisas que nós poderíamos precisar fazer. A primeira, Jesus mostrou para nós esperança além do nosso sofrimento. Se a vida está um deserto e você está sofrendo e preocupado com as batalhas que você está vivendo hoje, ainda poderá vir a viver a partir de amanhã, mesmo que seja falta de combustível. Jesus está lhe trazendo esperança além disso. Ele mesmo disse, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. As minhas promessas são superiores. Vão além da falta de gasolina no posto. Vão além dos problemas que te esperam na segunda-feira. Vão além da tua desesperança. E eu falo isso de Jesus para que vocês tenham paz, para que vocês sintam que o seu coração é completado pela minha presença e não pelos anseios das necessidades que entristecem o teu coração e te trazem ansiedade. Jesus nos mostra esperança além do nosso sofrimento. Segunda coisa que Jesus cumpriu no nosso lugar, mostrou esperança além da desobediência. Frequentemente eu converso com pessoas, elas falam, Cláudio, eu não consigo fazer esse negócio que Jesus pede de mim. Eu não consigo. Eu falei, não se preocupa, porque tem atrás de você pelo menos mais de 1 milhão de pessoas que também não conseguiu. É fato que tudo que Jesus nos pede não é fácil, principalmente quando essas coisas desafiam o nosso pecado. Antes de viajar, eu fui dar uma palestra para líderes de pequenos grupos na comunidade do Campolim. E o tema da palestra é assim, pessoas mudam. Esse era o tema da palestra. Eu falei, que encrenca que eu me meti. Doido para viajar, já estava sonhando com a viagem, louco para sair da rotina, e os caras me dão uma palestra, pessoas mudam. Aí eu lembrei da fala de um autor, que eu não me recordo quem é, se você estiver interessado em saber, eu posso buscar depois, que ele falou assim, a única coisa constante na vida é a mudança. Fato. Você não é a mesma pessoa que você era 5 anos atrás. Se você for, algum problema está acontecendo. Mas não é. Não adianta, não tem como nós sermos as mesmas pessoas. Então a mudança faz parte da vida. O que às vezes nos emperra não é a mudança, é a percepção da mudança. Porque ou eu quero viver aquilo que eu já fui, aí eu vivo nostálgico, ou eu quero viver aquilo que eu ainda não serei, e eu vivo ansioso. Mas se eu entendo que hoje Deus está fazendo grandes coisas na minha vida, se você entende que hoje Deus está fazendo grandes coisas na sua vida, que o deserto é uma realidade de um mundo em que você não precisa ter aflições, mais paz, porque Jesus já venceu tudo aquilo que você acha que vai vencer, eu vivo hoje bem. Eu vivo hoje com tranquilidade. Eu vivo hoje com confiança. E Jesus fala assim, você não precisa nem se preocupar em obedecer à lei para ganhar essa promessa. Porque ele mesmo diz assim, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Então Jesus já cumpriu tudo aquilo que era necessário para que você vivesse bem. Ah, Cláudio, então eu posso viver do jeito que
eu quiser viver? Não, não é isso. Ao longo das minhas férias, eu estava refletindo, trazendo ao meu coração sossego através do Evangelho de João, dos 4 é o que eu sou mais apaixonado. Até que eu abri a Bíblia em João 6, e eu vou falar a verdade para vocês, vou confessar. Foi ali que meu coração descansou 100%. Depois você lê em casa, e a gente pode até bater um papo sobre isso depois, mas o que resume é assim, Jesus multiplica pães. Aí os pães são multiplicados e distribuídos para o povo. Aí Jesus vai embora, atravessa o mar de Cafarnaum, vai embora, o povo acorda, cadê Jesus? Não está, ele está lá em Cafarnaum. Chegou lá, o povo fala assim, viu? Os discípulos, detalhe, o texto fala discípulos. Viu? Acho que a gente vai precisar de pão de novo, Jesus. Aí Jesus fala, por quê? Não, mas o povo está precisando de sinais aí. Jesus fala, e daí? Eu não vim aqui para trazer isso. Sabe como é que o texto termina? Alguns discípulos deixaram de seguir Jesus e foram embora. Aí eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, viu, mas se Deus me alcançou, se Deus é quem nos dá pela graça a salvação, se ninguém se afasta da salvação de Deus, como é que pode acontecer um negócio desse? E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que foi algo também que eu compartilhei na palestra do Campolim, falei assim, a salvação pela graça. Ninguém tira você do céu, mas seguir Jesus depende da sua vontade. Mais ainda, seguir Jesus depende de você entender o que Jesus veio fazer por você. Porque se eu não entender que promessas superiores de Jesus para mim e a terra prometida é suficiente para eu viver bem, eu vou ficar preso naquilo que está no meu entorno. Achando que eu nunca tenho suficiente, achando que eu nunca fiz certo, que eu preciso fazer algo para melhorar. E o que Deus está falando aqui agora, que aquele povo precisou obedecer para ganhar a terra prometida. Mas Ele está falando para você, você não precisa obedecer para ganhar nada, você já ganhou. Agora você precisa viver como quem ganhou. Entenderam a diferença? Terceira coisa que Jesus fez por nós, e nós não precisamos fazer, mostrou esperança além da desconfiança. Paulo deixa claro, viu? Prestem atenção na promessa que Deus tem para vocês, porque nessa promessa, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diante disso, gente, eu quero partir para a conclusão da nossa conversa aqui essa noite. Se a pergunta é, como eu tenho esperança diante das batalhas? A resposta está no versículo 28, do capítulo 11 de Mateus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sabe o que está faltando para a gente diante das batalhas? Se aconchegar mais em Jesus. Se acolher mais em Jesus. Permitir que o seu coração seja tomado com mais profundidade das promessas de Jesus. Jesus que acolheu o seu coração, a sua vida. Deus guiou aquele povo ao longo do deserto com uma coluna de fogo à noite e com uma nuvem durante o dia. Jesus está guiando a sua vida estando em você, porque o Evangelho diz que quando nós nos entregamos a Deus, Deus passa a viver em nós e através de nós. Descansa nisso. Descansa nisso. Tem batalha? Tem. A vida é um deserto? É. Mas não é nisso que a gente descansa. A gente descansa em Jesus. Ele já venceu o sofrimento, ele já venceu a desobediência e ele já venceu a desconfiança. Agora descansa. Deixa a sua cabeça deitar no travesseiro, sabendo que o seu travesseiro é o colo de Jesus. Tá.
Mas tem uma coisa que Deus deixou para a gente. Uma coisa. Uma única coisa. Ao longo de todo o texto do capítulo 1 de Josué, Deus fala assim para Josué. Leiam comigo, só o número 6. Seja e... De novo, seja e seja... Diante disso, o que eu preciso ser? Primeiro e depois... Versículo 9. A primeira parte em azul. O que ele fala? Não se... E a segunda? Porque você precisa ser... E quem estará com você por onde você andar? Versículo de número 18. Somente seja... Diante de tudo isso, eu preciso ser só duas coisas. Primeiro e segundo, e isso somente. Mais nada você precisa carregar para você. Somente força e coragem. Porque Deus está com você até o dia da sua chegada na Terra Prometida. Você só precisa ser forte e corajoso. E a palavra forte aqui quer dizer tornar-se forte ou poderoso além da média esperada, seja fisicamente, seja mentalmente, seja em sua constituição. Você precisa ir além da média no atributo força na sua vida, só porque crê na promessa da Terra Prometida. E corajoso quer dizer ser capaz de enfrentar e lidar com o perigo e o medo sem vacilar. E aí eu vejo aqueles capítulos de filmes épicos. Eu fiz 11 horas de viagem de avião. E tudo que tinha na minha frente era filme para assistir. Tudo que tinha na minha frente era isso. Eu estou tentando aqui lembrar o filme qual era, mas enfim. Lembrei. Um seriado, na verdade, chamado Crônicas de Shannara, no Netflix. E comecei a assistir aquilo. Shannara é um tipo de pessoa, tá? Só para a gente entender. E ele precisava vencer um mal que era muito mais forte do que toda a humanidade. E a única forma dele vencer aquele mal era usando uma espada mística, que era a única espada capaz de matar aquele ser do mal. Num capítulo antes do final, e desculpa contar o final, ele pega aquela espada e não luta com o senhor do mal, o Mega Blaster. Ele luta com o inferior dele, muito poderoso também. E ele pegou aquela espada porque disseram para ele que aquela espada destruiria todo o mal, e ele trava uma luta de espadas com aquele cara. E no meio da luta ele bate aquela espada com toda a força, e sabe o que acontece? A espada quebra. Ele se assusta e perde a luta e é obrigado a fugir. E ele chega para o mentor dele e fala: mas você não disse que com essa espada eu venceria todo o mal? Eu acreditei no que você me disse. Ele falou: não, você não acreditou. Você confiou no que eu disse, mas não acreditou. Porque na hora que você acreditar, com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, essa espada vence o mal. E aí caiu a ficha nele, ele tira da bainha só o cabo da espada, e a espada sai inteira, e ele vence o mal. Saber quem é Jesus não nos livra do mal e nos faz vencer as batalhas da vida. Confiar em Jesus, sim. E aí tudo que eu preciso ser é forte e corajoso.
Davi sabia disso com tanta profundidade que ele escreve um salmo que ele fala disso. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens ele me faz repousar, e o Senhor, reparem, o sujeito da ação é Deus, não é o próprio Davi. O Senhor me conduz a águas tranquilas e restaura-me o vigor. A gente espera que isso aconteça a partir de nós mesmos. Quem restaura o vigor de Davi é o Senhor. Quem coloca Davi em pastos verdejantes é o Senhor. Quem dá a Davi, quem mata a sede de Davi é o Senhor. Repara no resto. O Senhor guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Davi não quer ser conduzido através das lutas por justiça própria. Ele quer que o Senhor o conduza. E aí vem uma frase que para mim foi extremamente profunda. E ela fecha o nosso assunto dessa noite. Leiam comigo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Como é que essa frase começa? Davi fala que não haverá trevas e mortes. Davi fala que não haverá perigos. Ele fala que mesmo quando isso acontecer, ou seja, é um fato passar por trevas e morte. É um fato passar por perigos nas batalhas da vida. É um fato nós termos momentos difíceis. Mas não esqueçam que com Deus, depois de todo vale, tem um alto e sublime monte, onde Deus nos faz repousar também. E assim nós vamos caminhando na vida entre vales e montes até sermos conduzidos à eternidade, onde a grande promessa de Deus para todos nós será concluída. Eu poderia terminar a noite dizendo, diante das batalhas que nos aguardam, o que eu preciso fazer a partir de agora? Primeiro, confiar em Jesus. Se acolher nele. Só isso. Não tenta brigar. E segundo, ser. E o que eu preciso só fazer? Ser. E aí você encontrará esperança diante das batalhas. Que Deus nos abençoe.